É só a gente olhar as características com calma, que na hora da prova você vai conseguir fazer a questão. Então, o orçamento Brasil Zero pode ser que ele se apresente como orçamento por estratégia. Foi usado lá no setor privado, é usado no setor privado ou público? Sim, as empresas também usam essa técnica, às vezes usa, sem mesmo saber que está usando. Então, quando chega ali um novo diretor ou até uma reformulação dentro da empresa, em que se pede, ó, quero levantar tudo que é feito aqui, o porquê é feito, como é feito, se tem como se fazer de outra forma, quais são as alternativas, e disso tudo a gente quer saber o que a gente pode cortar e diminuir num momento de crise, num momento de economia de gasto, de tirar, né, fazer uma transposição de um investimento aqui nessa área para um investimento de uma outra área. Então isso aí é feito dentro da empresa e também pode ser feito dentro dos órgãos públicos. A gente tem que dizer de onde surgiu, porque as provas podem comentar isso aqui, ó. Então surgiu lá nos anos 60, dentro de uma empresa lá nos Estados Unidos, a Texas Instruments. E as características? Uma revisão crítica. O Orçamento Base Zero, o OBZ, ele traz uma revisão crítica dos gastos tradicionais da área, criando alternativas para facilitar aqui a escala de prioridades a serem apresentadas para a alta administração. Faz a revisão e elenca o que realmente é importante. E aí pode ser classificado de várias formas. Níveis de importância. Aqui é alta prioridade, média prioridade, baixa prioridade ou nenhuma prioridade. Pode ter escalas aqui de priorização, não tem nada amarrado. O que caracteriza? Uma revisão crítica daquilo que é feito e depois você poder fazer, é chamado de pacotes de decisão, né? Dentro da teoria do orçamento base zero, vai ter lá os pacotes de decisão que são discutidos, deliberados dentro de um colégio de decisão. Aquele colégio vai decidir sobre os pacotes de decisão e trazer essa escala, fazer uma torre, né? Eles chamam de torre de otimização, faz a torre e vai dizendo, ó, o que é importante está aqui, o que é menos importante, em escala do mais importante até o menos importante na torre de otimização. Vamos seguir aqui, que tem umas características aqui. Quando implantar esse orçamento base zero? Quando? Para desenvolver um plano operacional, um plano orçamentário para o próximo ano. Se há dentro da empresa uma política de redução de custo, por exemplo, na Câmara dos Deputados, onde eu trabalho, o presidente Rodrigo Maia determinou, foi até uma empresa aí de recursos humanos, famosa, fazer um assessoramento para tentar fazer, de alguma forma, uma reformulação na estrutura administrativa da Câmara dos Deputados. Em algum momento, pode ser que algumas técnicas do orçamento base zero estejam sendo utilizadas. A gente não tem como descartar isso. Mas está usando orçamento base zero? Não falaram nada disso. Estou dizendo que em algum momento as áreas podem ter sido chamadas e convidadas, né, a fazer uma revisão crítica ali das suas tarefas, preenchimento de formulário. O ideal é que esteja isso tudo dentro do sistema, né, para otimizar, porque das desvantagens do orçamento base zero é levar aquele gestor à exaustão em relação a preenchimento de formulário. Vários formulários, né? Então, quanto mais for otimizado e ter realmente uma condução focada porque aquilo está sendo feito, né, é importante para levar ao sucesso dessa revisão que está sendo feita na Câmara, tomara que dê certo, que não seja nada que não tenha utilidade, né? Está sendo feito alguma coisa, tomara que ajude a utilizar ainda melhor aí o recurso público. O que mais? Diagnosticar o que realmente está acontecendo na organização, validar planejamento de longo prazo. Então, o ABZ é de fato o quê? Um instrumento, uma ferramenta, né? Um mecanismo que pode ser trabalhado dentro do orçamento do programa, dentro do orçamento de desempenho, em conjunto com outras técnicas. Quando implantar? Continuando, alocar recursos de staff às linhas de produção, aqui é mudar. Se aquele recurso estava em um determinado departamento, se ele não pode voltar para a área finalística, ou se a área finalística já está funcionando, se não pode ir para a área, por exemplo, de logística, né? Aquilo que é mais real, que a empresa no caso, ou o órgão precisa. Auditar a efetividade dos programas, prover a administração de uma base de dados para reestruturar. Então, as palavras-chave do OBZ, revisar e priorizar. Quando fala base de dados, por quê? Imagina, cada um dos gestores, dentro da sua área de competência, foi chamado para preencher, revisar aquilo que ele faz.
Então ele vai ter que detalhar ali o que ele faz, se é aquela forma que ele faz, não tem outra maneira de fazer melhor que aquela. Às vezes o gestor está ali 5, 6 anos e nunca parou para pensar nisso, não teve nem tempo de pensar. Agora ele está sendo, durante o processo aqui da técnica OBZ, ele está sendo obrigado a parar e olha, você tem que traçar uma alternativa. Se isso é feito dessa forma, tem outra maneira de fazer? É mais eficiente? É mais econômica? Tem como você fazer mais com menos recursos? Me diga aqui. Aí ele vai preenchendo no sistema lá no formulário, né, que é e assim montando os pacotes de decisão. Vamos lá. Aqui acho que eu deixei para a gente fazer um desenho rápido aqui do que seria. Então, você faz a revisão de tudo aquilo, ó, o que tinha de parâmetro do ano anterior, isso trazendo para o dia a dia do órgão, aquilo que tinha de parâmetro do ano anterior não serve mais, né? Que o OBZ é isso, é você zerar aquelas atividades. Aquele histórico dos anos anteriores não serve mais de justificativa para aquele setor, para aquele órgão, para aquele ministério, para aquela unidade, dizer, ó, eu gastei 1 milhão, esse ano preciso, em razão da inflação, eu preciso de 1.100.000. Não. O OBZ, se você gastou 1 milhão, esse novo ano agora você vai partir do zero. E do zero você vai justificando cada uma das suas atividades. Podendo chegar a 1 milhão? Pode. Pode chegar a 800.000, né? Diminuição, ou pode passar de 1 milhão. Mas você vai ter que justificar. No jargão, né, o OBZ acaba com o direito adquirido com relação àquela fatia do orçamento. É isso aí. O gestor agora tem que, tem que correr atrás, senão ele vai ficar sem o recurso. Então, o OBZ, ele combate, frente a frente, combate diretamente o incrementalismo, que alguns chamam de técnica de classificação, que é algo que todo gestor tem que pensar sempre. Não, eu tenho que evitar essa fase, essa etapa ruim aqui, que é incremental. Se eu ganhei 1 milhão, não, ano que vem, põe aí, eu preciso de 1.100.000. Com aquele programa, eu gastei 10 milhões. Coloca aí 10 milhões e 200.000, que esse ano vai ter que ser mais. Não, isso é incremental. Por que precisa de mais? O OBZ é isso, ele acaba com o direito adquirido sobre aquela fatia do orçamento, tem que justificar o porquê. Então, ó, se no ano tinha esse determinado montante aqui, ó, os gestores são chamados a justificar e a criar, cada um documento que vai formar pacotes de decisão. Ó. A gente vai ter então assim, ó, aquilo que era um montante sem nenhuma classificação, passa a ser, assim, ó, a ser catalogado. Então você tem pacotes, você tem pacote 1, pacote 2, pacote 3, pacote 4, pacote 5, pacote 6, representando, de alguma forma, aquele orçamento do ano anterior. Esse pacote vai ter a descrição das atividades, os insumos, o recurso, tudo aquilo que represente o total aqui, ó, que antes não era visto dessa forma, em pacotes. Vai ter o colégio de decisão para resolver com a alta cúpula esses pacotes e classificar. Por exemplo, vamos supor que o colégio decida lá que até aqui, ó, esses 3 primeiros pacotes são pacotes essenciais para o funcionamento daquele órgão, daquele ministério, daquela secretaria ou daquela empresa. É o limiar, né? Em algumas empresas utilizam aqui como limiar, o limiar do funcionamento ideal, aquilo que não pode faltar de forma alguma. Então, a gente já consegue montar, ó, do lado de cá, os pacotes que são essenciais. O número 1, o número 2 e o número 3. Eu vou te mostrar um exemplo de como a técnica pode ser utilizada na hora de você, do gestor, diminuir, né? Se é preciso fazer um corte de gasto, né? Um contingenciamento, por exemplo. Então, isso aqui, ó, pacotes de alta, vamos colocar assim, ó, alta prioridade. Prioridade. Então, veja, a gente faz um levantamento, vê os custos, vê os benefícios e monta essa lógica aqui, ó, de pacote, ó, que colocamos aqui. O colégio junto vai classificar e dizer, ó, esses 3 aqui são super importantes. Agora, tem esse pacote aqui, vamos mudar a cor aqui. A gente continua com esse pacote aqui, que ele é importante, de média importância, mas ele pode sofrer alguma diminuição. Mas esses 6 a gente quer cortar. Então, daqui para cá, a gente já percebe que um corte
né, se esse era o objetivo da classificação, a gente pode ter aqui uma diminuição de custo já nesse setor. Ó. O pacote 6, as atribuições podem ser divididas de outra forma, não é tão importante. Então você corta aquele pacote 6, já há uma diminuição de custos, né, de pessoal, de material, às vezes um aluguel, né, uma descentralização que existia, que pode ser acumulada com uma outra área. Por exemplo, o TCU mesmo, onde eu trabalhei, o Tribunal de Contas da União. Eu não sei se confirmou isso, mas o tribunal estava com uma política mais expansionista, então tinha uma superintendência em cada uma das capitais. Havia lá, não sei se confirmou, depois a gente pode olhar, havia lá uma ideia de algumas regiões concentrar em uma superintendência só. Então, por exemplo, no norte, ter lá uma ou duas superintendências e todos os estados do norte serem fiscalizados, né, os recursos federais que estão nesses estados, ficarem sob a jurisdição de uma superintendência, por exemplo, em Manaus, estou chutando aqui, né? Então aí você teve uma diminuição, um corte. É o que o OABZ propõe aqui, ó. Agora, quando você tem essa classificação, chega lá um problema grave, né? uma surpresa lá que não estava sendo esperada, então tem que haver um corte, um contingenciamento, que é o nome aí da limitação de empenho, né, que tem previsto lá na LRF. Como você tem já classificado os seus pacotes, você pode falar o seguinte, não, nessa atividade aqui, a gente pode cortar 50%. Nesse aqui, tem possibilidade de cortar 40%. Pode ver que o corte não é linear, né? Já nas atividades de baixo, o 3 permite que, mesmo ele sendo essencial, permite um corte de 10%. Já não é possível cortar, de forma alguma, a atividade 1 e a atividade 2. Agora veja o que o governo faz hoje. Por exemplo, pega as ações, aqui ó, vamos voltar no nosso primeiro bloco aqui, ó. O governo faz hoje, pega as ações e corta 10% em tudo, até lá embaixo, prejudicando a atividade, de forma linear. Agora, com o ABZ, com a técnica, você consegue distribuir melhor o seu corte, né, porque você tem uma escala de prioridade e o colégio ali de decisão vai tomar a melhor decisão com base em critérios, com base no levantamento feito, o gestor vai estar por dentro da informação. Isso aqui é o OBZ. Acho que não tem mais nada, deixa eu ver. Só tem as vantagens e desvantagens, já isso escrito na literatura. E às vezes as provas copiam esses conceitos, né? Então o OBZ é um processo orçamentário que concentra atenção em objetivos e necessidades. Conjuga planejamento e elaboração. Faz os gerentes de todos os níveis avaliar a melhor aplicação eficiente das dotações. Nós falamos isso. Aumenta a participação dos gerentes, também falamos isso. Qual é a desvantagem? O preparo é mais demorado, mais trabalhoso e mais caro. Tá vendo? Tem 3 mais, hein? Mais demorado, mais trabalhoso e mais caro. Por isso que às vezes não precisa aplicar em todo o orçamento. Pode aplicar num órgão, aquilo ali pode ser um exemplo para os demais órgãos. Como há muita replicação na administração, às vezes aquele programa, dentro daquele órgão, ele pode ser melhorado nos demais a partir daquele, né? Você otimizar o processo. Então aí é utilizar a técnica, adaptar a técnica, né? Produção enorme de documentos, mas hoje com os sistemas isso aqui está amenizado, né? Exige profissionais motivados, isso é todo órgão lá na Câmara. Quando falou que ia ter uma reformulação, que ia ter uma revisão, pronto. O pessoal já começa a reclamação geral. Não, vou ter que preencher planilha, participar de reunião, que realmente não é fácil, né? O orçamento é engessado, então você vai fazer revisão do quê? Se você for olhar lá no nosso orçamento, 92%, 93% está baseado em leis e a Constituição determina, né? Pouca participação da alta administração. E pior ainda, né? Com todo esse esforço, você vai para a reunião e quem tá naquela reunião é só 3 estagiários da empresa que foi contratada para fazer o processo, né? E cadê o diretor do órgão, né? Cadê o secretário executivo do ministério? Ou até às vezes o ministro deveria estar ali junto daquela reunião, dependendo da situação, para validar, para legitimar, para mostrar para todo mundo que ele está envolvido, né? Você vai ver no final que ninguém aparece, só aparece no dia da divulgação dos resultados. Aqui, ó, o resultado está aqui, vamos cortar não sei quantos mil por mês, a economia vai ser tanto, né? Só aparece no final. Aí por isso que prejudica o processo. Tá bom? OBZ. Questão de prova.
Tribunal de Contas, a sistemática de elaboração orçamentária que exige a justificativa de cada recurso solicitado. Então, guarde bem, justificar, revisar, não há direito adquirido, né? Sem fixar de antemão o valor orçamentário inicial, sem considerar valores previstos, denomina-se orçamento base zero. Perfeito, em consonância com o que falamos. O orçamento base zero ou estratégia, tá vendo que aparece esse nome, ó, por isso que você tem que ficar atento, constitui um contraponto ao incremental, pois a base zero é uma técnica cujas principais características são a revisão crítica, tá vendo? A palavra revisar, o verbo revisar aparece muito. Revisar e criar alternativas para facilitar uma escala de prioridades a serem levadas em decisão, a decisão superior. Perfeito, né? Numa redação, é um parágrafo aí bom para você utilizar se for uma prova, aí, uma questão discursiva, né, para você explicar quais as vantagens do orçamento base zero, né? Uma boa questão aqui. E aí, acabou. Vamos partir agora. O que acabou de falar de incremental aqui, ó? Se opõe, né? Se opõe ao incremental. Por quê? Porque incremental é o quê? Você pegar aquilo que foi feito, naquela tabela que a gente pegou lá do exemplo, do que tinha sido feito, o desenho, o retrato que se tinha daquele órgão, o que você faz no ano seguinte? Faz assim, ó. Pega aquilo que já está garantido e aumenta. O incremental, ó, aumenta. Aí o outro ano, pega aquilo que já está garantido e aumenta. Vamos pôr mais aqui. É assim, ó, o incremental vai fazendo esses ajustes marginais, rapidamente elaborados, sem pensar, sem justificar, sem demonstrar o porquê. O direito está adquirido, a fatia está garantida, vai só aumentando. Só que acontece, cada vez mais, ó, você tem aqui, ó, olha a figura do lado, recursos a serem disputados. Cada vez mais os recursos a serem disputados vão diminuindo, então cria uma grande rivalidade entre os gestores, porque sabe que a grande parte do orçamento está garantida, ó, recursos garantidos que não sofrem revisões nenhuma. O incrementalismo é uma verdadeira negação do binômio planejamento e orçamento, né? Quando você fala orçamento incremental, você descarta qualquer ideia aí de se planejar, de ter metas, de ver o que vai ser feito para o futuro, porque é só agregando mais recursos, sem se preocupar em nada com o resultado. As despesas são perenes, permanentes. Não tem muito o que falar do orçamento incremental, é só isso. O orçamento incremental tem como base as receitas e despesas ocorridas no período anterior, sobre as quais são feitos ajustes marginais. É isso mesmo. Ah, mas tinha um programa aqui que tinha essa fatia de recursos, e o governo acabou com ele. Ah, então, no próximo ano, é lógico que esse programa não vai existir. Por isso que o incremental aqui, ele pode ser, em regra, ele vai sempre aumentando nesse movimento, mas pode ser que em um ano ele faça isso aqui, ó. Ah, os beneficiários do Bolsa Família agora, a regra é outra. Ah, se a regra é outra, aquela linha que era ascendente, né, que era subindo, se a regra é outra, tirou várias gente do programa, é lógico que o programa vai fazer um ajuste para baixo agora, ó. Mas não porque está sendo feita uma revisão crítica, está justificando, não. Porque mudou o critério da lei, retirando vários beneficiários, então aquele que incremental, né, que era só agregando, o ajuste foi para baixo, ó. Mas continua, não deixa de ser incremental. Então essa aqui está correta. Com a aprovação da chamada PEC do teto de gastos, essa questão eu gosto muito. Nossa, olha que legal. Uma questão que envolve atualidades. Você que está estudando, fique atento, porque teve reforma da Previdência, né, emenda constitucional número 103, que foi lá no nosso artigo 67 das vedações, inseriu 2 incisos lá. Fique atento, que esse 67 de AFO ele é muito importante para a disciplina AFO, o 67 da Constituição. Teve a emenda 100, que teve várias alterações da emenda 100 no artigo 65, 66. Teve a emenda 102, também com várias alterações. Teve a emenda 105 de 2019, que criou o artigo 66-A. Então, a gente tem um 66-A agora, que nunca caiu em prova, que ele foi criado agora, no final de 2019. Então, fique atento para essas mudanças. Então, aqui a PEC do teto de gastos também é uma mudança recente, né, 2016, do governo Temer. Ela criou um limite para o gasto, a tentativa de cada segmento de interesse preservar sua fatia no orçamento tenderá a reforçar a prática incrementalista. É o desenho que a gente acabou de fazer. Como agora tem um teto, não pode passar desse limite aqui, ó, vamos fazer aqui o desenho, ó. Você tem esse limite aqui, que é o teto. E você tem as despesas aqui embaixo, ó,
despesas que são, ó, tem as despesas aqui embaixo. Tem as despesas obrigatórias. Essas despesas aqui são obrigatórias, que vem numa crescente. Né? As despesas obrigatórias aqui, ó, cresce mais aqui um pouquinho, tá vendo? E aí ela vai espremendo essas despesas aqui que são discricionárias. Essa despesa aqui é discricionária. Então ela vai diminuindo. Tá vendo? Ó, diminuiu para cá, ó, é menos. No outro ano vai ser menos. Então, o que está acontecendo? As despesas obrigatórias, que estão na Constituição e nas leis, estão comprimindo as discricionárias, diminuindo aquelas. E várias dessas discricionárias são despesas são investimentos. E aí os órgãos começam a disputar essas despesas aí de investimento, mas cada vez a margem está menor. Aumenta o quê? A disputa entre eles. A ideia é de incrementar, não, eu preciso de mais recursos. O cara não quer nem, o gestor não quer nem justificar mais. Ele só sabe o seguinte, ou eu brigo pelo recurso, ou eu não vou ter. Então por isso que aqui, ó, reforça a prática do incrementalismo. Né? E aí, para finalizar a nossa classificação de orçamento, o orçamento participativo. Mas aí, você sabe o que é orçamento participativo. Já na academia, o mestrado que eu faço lá no CEFOR, já é exaustivo o estudo sobre orçamento participativo. É simplesmente a ideia de trazer o cidadão mais próximo das decisões com relação ao orçamento. Tanto na fase de elaboração, quanto lá na fase de execução, ele dando a sua opinião, trazendo informações, opinando, né? Ele tem que ser ouvido. Ah, mas então o orçamento participativo elimina o orçamento programa. Não elimina, assim como o orçamento base zero, o orçamento participativo pode atuar ali em conjunto, né? Compatibilizar os dois e funcionar conjuntamente. E a ideia agora, recente, não. O orçamento participativo já tem tempo. Né? Eu achei que uma época as questões de prova iriam diminuir. Né? Teve um tempo que cobrou muito sobre orçamento participativo, até em prova subjetiva, e agora já diminuiu um pouco, mas continua as bancas questionando sobre orçamento participativo. No último concurso do IADES 2009, no último concurso da DASA 2009, lá em 2009, teve uma questão sobre orçamento participativo, dizendo que aquele orçamento inovador, que tem a participação do cidadão, é orçamento participativo. Agora, além dessa ideia de inovação, de ter o povo, o cidadão, cumprindo o que está lá no artigo 1º da Constituição, parágrafo 1º, né, que o poder emana do povo e ele pode exercer de forma direta, participando do orçamento, por exemplo, ou indireta por meio de seus representantes, que são aqueles que deliberam sobre o orçamento lá no Congresso. Direta, ele vai atuar da seguinte forma. Ó. Ele vai participar e quando ele dá a sua opinião, não é de forma congente, não é obrigatória. Ou seja, o gestor não vai precisar seguir aquilo dali, porque o orçamento nosso não é impositivo. Não é impositivo. A gente sabe que na teoria ele é autorizativo. Ah, mas tem grande parte que é impositivo, que é de execução obrigatória, porque está na Constituição, na lei, sim. Mas quando o cidadão vai lá e diz, prefeito, lá na cidade, né, durante a discussão da LOA, prefeito, talvez a gente pudesse, no lugar de asfaltar a vicinal, lá, a rodovia tal, a gente asfaltar essa, porque aqui tem um volume maior de safra, de plantação, de leite das cooperativas, e aí o prefeito acata a decisão, em vez de asfaltar a estrada X, direciona o recurso para a estrada Y. Mas, se durante a execução aparecer algum problema e não for possível executar a estrada o asfaltamento da Y, não vai ali envolver em responsabilidade o prefeito, porque não é impositivo, né? É uma decisão discricionária, não foi possível, pode ser que no ano que vem faça, no outro ano, aí tem que novamente deliberar sobre isso no orçamento. E outra questão que sempre aparece na prova é dizer que com o orçamento participativo, o legislativo perde totalmente a sua legitimidade. Não, a verdade tem que ser criada aí uma parceria, né? E o cidadão entrar como um protagonista também no orçamento. Mas isso não tira o que está na Constituição de que quem aprova o orçamento é o Congresso Nacional. O cidadão, isso na União, né? É o Parlamento. O cidadão não vai aprovar o orçamento, ele está opinando, ele quer muito que a sua ideia seja ouvida, mas não é isso aí que vai tirar do Legislativo a missão dele, que é participar junto com o Executivo da construção do orçamento. E não é de hoje. Lá em 1970, em Lages, Santa Catarina, já teve as primeiras iniciativas sobre orçamento
participativo. Isso aí vai Diadema, São Paulo, na década de 80. Recife, Pernambuco, também já teve esse tipo de iniciativa lá atrás, na década de 80. Tem uma outra cidade que chama Esperança, no Espírito Santo, né? Também teve iniciativa. O Rio Grande do Sul tem vários exemplos de orçamento participativo, então já tem aí 50 anos que a gente tem essa tipo de iniciativa. E aí tem lugares mais que o processo foi bem elaborado, que tem até fases. Eu coloquei uma aqui, ó, debates, depois tem desenvolvimento, aquela ideia vai para uma avaliação técnica, volta para uma votação pública, depois executa e presta contas. Tem até um ciclo, né, desse orçamento participativo. E na parte legal, ó, eu queria destacar os seguintes pontos. Então, a partir da Constituição, se você for lá no artigo 29 da Constituição, que é a parte de relacionada aos municípios, né, tem os preceitos. Os preceitos lá a lei orgânica do município tem que seguir os seguintes preceitos constitucionais. Lá no inciso 12, cooperação das associações representativas no planejamento municipal. Tá vendo? Participação, então, das associações. Né? Os instrumentos são esses, né? As associações, aquelas iniciativas que tem lá nos bairros, que vai participar das audiências públicas, que vão fazer notas, né, de entidades não governamentais, alguma nota técnica, levando para o prefeito, levando para a Câmara dos Vereadores aquela ideia, né? A LRF também tem lá no artigo 48, incentiva a participação popular na realização de audiências durante o processo de elaboração e discussão dos planos da LDO e da LOA. Aí é uma lei mais voltada no concurso aí, que for municipal, né, no concurso de alguma cidade, né, prefeitura, assembleia, alguma autarquia, algum órgão municipal. Olha lá, o artigo 44. A gestão orçamentária participativa. Olha só, hein? A realização de debates, audiências, consultas públicas sobre propostas do PPA, da LDO e da LOA são condições obrigatórias para aprovação pela Câmara. Tá vendo que o Estatuto da Cidade obriga, né? Isso aqui é o decreto que dispõe sobre a estrutura da administração pública federal a partir das mudanças promovidas aí pelo governo que adentrou recentemente. Então, toda vez que um governo assume, ele faz alguma mudança. Extingue o ministério, cria outro, junta 2 ou 3, 4 ministérios, depois vem o decreto regulando. Lá no artigo 44, inciso 2, esse decreto fala o seguinte: elaborar e coordenar mecanismos e processos, isso aqui é uma atividade de uma secretaria, elaborar e coordenar mecanismos e processos de participação social no planejamento, inclusive do PPA. Então, não só do PPA, né? Trazer o cidadão para participar, e agora com a internet isso é possível. Então, nesse caso aqui, ó, quando mandou o PPA 2020, 2023 lá para o Congresso, eu fui dar uma olhada lá na exposição de motivos do PPA, que traz as informações. Está lá que na construção do PPA ocorreu participação eletrônica com mais de 2.000 pessoas enviando alguma ideia, alguma proposta, alguma dica ali com relação ao PPA. 2.000. Isso via internet ficou bem mais fácil, né, de você promover essa participação. E aí, como é que as provas vêm? O orçamento participativo caracteriza-se por uma participação direta e efetiva das comunidades, de tal forma que o chefe do Poder Executivo está obrigado legalmente a seguir as sugestões da população. Tá vendo? Obrigado? Não, ele vai ouvir as sugestões. Legalmente, tem uma lei dizendo, ó, toda vez que na comunidade decidir por construir uma escola no lugar de uma área de saúde, então, de um setor de saúde, é obrigado a fazer. Não, não tem isso. A gente acabou de falar que é autorizativo, né? Cefaz Bahia. O orçamento programa de um determinado ente estadual incorpora a população ao processo decisório da elaboração orçamentária. O orçamento programa não tem isso aqui como premissa. Né? O orçamento programa é você focar no problema e ir atrás da solução, mediante o quê? A construção de projetos, atividades, ter indicadores para acompanhar aquela meta, ter uma meta estabelecida, ter indicador para acompanhar. Não tem nada a ver com a participação do cidadão, mas não impede, né? Se tiver um funcionamento em conjunto, mas aí vai ser orçamento programa e orçamento participativo.